Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos para mais uma aula da Semana de Humanas, beleza? Na segunda-feira, nós discutimos sobre a crise de 29. Ontem, terça-feira, nós discutimos sobre o regime nazista e o regime fascista, o nazifascismo. Hoje, dando continuidade aos contextos históricos contemporâneos, também ligando com as aulas do professor Silvestre e com as aulas do professor Jean, hoje nós vamos discutir a descolonização afroasiática. Muito importante destacar, grandes mestres, que essa descolonização afroasiática ela compõe um período que nós vamos chamar de período de neocolonialismo e que este processo de descolonização ou independência de países do continente africano, países da Ásia e também países da Oceania se deu principalmente durante todo o século XX, principalmente pós-contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, é muito importante pensar que dentro de toda essa dinâmica que ocasionou a descolonização desses países, nós estamos falando principalmente, digamos, de recém-países. Quando eu falo de recém-países, são países que ainda estão na construção, principalmente de uma organização política. Por que eu comento isso? Falar em descolonização é muito difícil, por exemplo, pensar em países que hoje alcançaram a plena e a efetiva unidade política. Beleza? Vamos para a aula de hoje que é no pancadão. E se você já chegou até aqui, galera, já vamos curtindo, já vamos comentando, porque o Gabarita Gel tá num plano muito massa para vocês que vêm acompanhando a Semana de Humanas. Beleza? Vamos lá então no pancadão. Olha só. Para falar de descolonização, nós não podemos desvincular o neocolonialismo. Aliás, isso é bem importante. Para falar em neocolonialismo, nós temos que pensar em colonialismo. Então, neo vem de novo colonialismo. Muitos historiadores acabam trabalhando esse neocolonialismo porque foi um processo de colonização de países europeus, principalmente a partir da metade do século XIX. Antes disso, a gente basicamente trata com o colonialismo, o período do mercantilismo. Dentro desse neocolonialismo, nós vamos ter, digamos, três novas fontes de exploração imperialista de países europeus, que vai ser a África, a Ásia e a Oceania. Aliás, a imagem, a charge aí embaixo, já representa muito bem. Então, tanto o continente africano quanto a Ásia, principalmente o sul asiático, o sudeste asiático e a Oceania, acabam servindo como fornecedores de matéria-prima e capital para os novos contextos políticos que vinham surgindo a partir do século XIX. Muito importante, a partir do século XIX a gente já está num outro contexto político muito representada pela emergência de um mundo mais urbano e industrial, pela emergência de um mundo já promovido, organizado, efetivado pela Revolução Industrial. Então é um outro modelo, em outras palavras, um modelo que vai necessitar muito mais da colônia do que talvez outrora. Não estou aqui querendo falar que o colonialismo que antecedeu o neocolonialismo foi mais tranquilo. Não, mas as demandas políticas, as demandas econômicas que o neocolonialismo provocou vieram a ser muito maior, mesmo porque a gente já tinha uma população maior, já tínhamos uma lógica industrial muito maior, muito mais efetiva do que em outras épocas, o que demandava muito mais consumo e, consequentemente, uma maior exploração. Beleza? Então, para a gente entender descolonização, o primeiro ponto é entender esse contexto do neocolonialismo. Importante, grandes mestres, que esse neocolonialismo, como eu mesmo apontei, ele afetou diretamente as relações internas e o desenvolvimento socioeconômico das sociedades das regiões colonizadas. Aliás, não preciso nem de falar, é só a gente analisar todos os conflitos, por exemplo, que ocorrem hoje no continente africano. Por falar em continente africano, o próprio continente africano ele vai passar por dois processos de colonização. O primeiro processo que a gente chama de mercantilismo e o segundo processo que é o imperialismo. Este segundo processo, que inclusive resulta na Conferência de Berlim de 85, é o processo onde ocorreu a partilha da África, ou seja, um processo de neocolonialismo, tá bom? Se a gente pensar o que levou muitos países imperialistas do continente europeu a colonizar esses novos espaços, novas demandas por capital, novas demandas industriais e também muito resultante da independência das colônias americanas que durante muito tempo forneceram todo o conforto para as nações imperialistas europeias, principalmente Portugal e Inglaterra. Beleza?
Lembrando que o neocolonialismo basicamente se estrutura por fronteiras artificiais. Essas fronteiras artificiais foram traçadas pelas nações imperialistas europeias e, em hipótese nenhuma, eles consideraram, por exemplo, as diversidades étnicas. E aí a gente pode analisar as diversidades étnicas que ocorrem ali no sul da Ásia, as diversidades étnicas do continente africano e, enfim, todo este processo de descolonização, esse processo de independência vai ter um início principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, por um simples motivo. A Segunda Guerra Mundial termina com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus estão totalmente destruídos. Com isso, não dá para manter a sua colônia tal como mantinha antigamente. É só pensar assim, ó. Imagina que você tem uma casa de veraneio, uma casa que você passa as férias. É uma casa que você passa as férias. E aí, de repente, você entra numa séria crise econômica. Quem que você vai vender? A sua casa ou a casa de veraneio? Você vai vender a casa de veraneio. Enxergue esta venda da casa de veraneio como processo de descolonização, tá? É simplesmente largou. Então, você é minha colônia, hoje eu não te quero mais. Segue o barco, beleza? Bom, dentro desse contexto, vamos entender então a descolonização e a independência. Eu fiz questão de destacar aqui, ó, 5 pontos para vocês que talvez comecem a consolidar e muitas coisas na história começam a fazer sentido dentro desses contextos que nós estamos aqui mencionando, beleza? Para tanto, vamos aqui elencar. Então, condições para a independência. Já vai pegando o caderno, já vai fazendo as anotações, os mapas conceituais, enfim, como vocês normalmente costumam estudar. Não tem erro. Olha só, grandes mestres, acompanhe aqui com o Pro Rodrigo. Primeiro ponto, movimentos emancipacionistas e nacionalistas. Muitas pessoas colonizadas tinham esta consciência emancipatória, tinham essa consciência nacionalista. E esta consciência fazia com que eles se organizassem em pequenos grupos. É claro que esses grupos eles eram fortemente perseguidos por exércitos das metrópoles, eram fortemente presos, eram fortemente massacrados, mas eles já começavam a se articular com boa parte da população. Um dos motivos também que fazia com que as metrópoles tivessem dificuldades em colocar as suas entranhas de maneira bem efetiva nas suas colônias, era porque muitas colônias, aí vamos imaginar que pegar a Índia, por exemplo, colônia de todo mundo no mundo, já a gente discutiu Índia, tinha como tem várias etnias e eles se organizavam. Outra coisa também que vai favorecer a independência, a descolonização, é a crise econômica europeia, tal como eu acabei mencionando para você. Essa crise econômica europeia, muito resultante exatamente do fim da Segunda Guerra, do fim da Primeira, depois do fim da Segunda Guerra, que estabeleceu uma crise econômica europeia. Vocês bem sabem disso, gente. Essa crise econômica europeia, já no fim da Primeira Guerra Mundial, faz os Estados Unidos ascenderem economicamente, vocês sabem disso, até dar uma quebrada em 1929, mas também faz com que a Europa ela não consiga mais manter ou criar uma condição de manutenção das suas colônias. Então, tecnicamente, isso vai favorecendo. Fica muito caro. Ou você mantém, ou restabelece, ou reconstrói o seu país, ou você mantém a sua colônia. Então, essa segunda imagem aí ó, mostra a destruição que a Europa estava, enfim, vocês sabem de todo esse contexto. Outra coisa foi a consciência anticolonialista e anti-imperialista. Velho, isso foi uma coisa meio louca até para muitas democracias liberais lá no continente europeu. Digamos que até a Primeira Guerra Mundial era motivo de orgulho para o europeu virar e falar, cara, eu tenho várias colônias. Aliás, a Primeira Guerra Mundial, uma das causas é exatamente essa corrida imperialista, para ver quem vai ter mais colônia, o descontentamento com a partilha da África. Então, para o europeu, era negócio. Só que olha como que a história vira. Porque para muitas democracias liberais, não fazia sentido você lutar contra um regime totalitário nazista, você lutar contra um regime totalitário fascista italiano, enfim, e aplicar esse tipo de perseguição, esse tipo de imperialismo na sua colônia. As coisas não se conversam, o mundo estava se restabelecendo. Então, para muitos governos sofrendo pressão da sua população, passaram também a reconsiderar. Convenhamos, espera aí, então na Europa você luta contra um regime totalitário, mas na sua colônia você aplica um regime pesadão para com os colonos. Então essa consciência anticolonialista, anti-imperialista, partindo principalmente de movimentos jovens no continente europeu, também favoreceu a descolonização
e a independência? Gente, basta analisar a década de 60 com toda a vibe que o mundo vinha passando pelo paz e amor, beleza? Repercutindo, por exemplo, no maio de 1968 na França, repercutindo nos movimentos hippies dos Estados Unidos, enfim, no combate e na situação contrária aos conflitos do Vietnã. Então, boa parte da população não queria mais esse extermínio imperialista. Então, isso também é uma das condições para a independência de muitos países africanos e asiáticos. Viu como as coisas acabam se encaixando e agora, com certeza, fazendo mais sentido? E, claro, a criação da ONU, junto com a ONU, a Carta das Nações Unidas, que dizia que todos devem estabelecer uma paz, um acordo, que a vida numa sociedade planetária deve ser estabelecida pelo diálogo. Então, tudo isso favorecia a independência e batia principalmente nas atitudes imperialistas pelo qual as grandes nações, sobretudo europeia, tinham em países africanos e asiáticos. Comecem a perceber, se você virar para mim agora e falar, professor Baglini, qual foi a atitude mais circunstancial que levou à descolonização? Possivelmente a crise econômica europeia. É claro que as pressões da população acerca das atitudes imperialistas nas suas colônias também fizeram bastante barulho, mas a crise econômica europeia foi um fator que ajudou muito. Aliás, a FUVEST e a Unicamp gostam muito de pegar esses meandros, então tenham bastante atenção. Mas a gente vai ter um negócio que vai, de fato, digamos, ressignificar o rolê. E aí, velho, anota esse nome, isso aqui é importantíssimo. Anota esse nome, coloca assim, 1955 Conferência de Bandung. Gente, essa Conferência Afroasiática de Bandung, ela foi convocada pelos líderes da Indonésia, convocada pelos líderes da Índia, Birmânia, hoje Mianmar, Ceilão, hoje Sri Lanka e Paquistão. Esses líderes, eles convocaram e, inclusive, muitos países da Ásia, muitos países do continente africano se envolveram nesta conferência. Inclusive, tem um mapinha que eu coloco aí mais ou menos os países que se envolveram nessa conferência de Bandung. Essa conferência de Bandung, ela é um marco de grande importância na organização política do então chamado Terceiro Mundo, pois nesse contexto, já de 55, começavam duas superpotências a se emergir, e vocês já viram isso em outras aulas. A potência estadunidense e a potência soviética, a Guerra Fria. E vocês sabem que quem estava ali dentro do contexto dos Estados Unidos, eles eram conhecidos como Primeiro Mundo, os que estavam dentro do contexto da União Soviética socialista eram conhecidos como Segundo Mundo, e os que estavam vendo toda essa situação era o Terceiro Mundo. E aí é muito interessante que estes países do Terceiro Mundo, países subdesenvolvidos, eles se organizam para tentar lutar contra as atitudes imperialistas, beleza? Essa conferência de Bandung vai fazer todo sentido, porque se eles não se organizam, se as lideranças da Indonésia, da Índia, da Birmânia, Ceilão, não tivessem se unido, eles não conseguiriam, por exemplo, pensar numa carta a fim de reivindicar uma maior autonomia. Então isso faz todo sentido. Típica questão segunda fase de FUVEST. Unicamp também. Aliás, descolonização afroasiática é um assunto pesadão. O Enem, ele cobra principalmente pedindo e construindo relações com a Guerra Fria. Então, ó, já toma nota que o negócio é no pancadão. Beleza? Cara, tu estudou para a FUVEST, tu estudou para a Unicamp, você está preparado para o Enem. Fique em paz. Sério. Vamos lá. Quais foram, então, os pontos de discussão dessa conferência de Bandung? Bandung, uma cidade na Indonésia. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro passo, eles rejeitavam essa divisão bipolar. Então, eles não queriam tomar partido, eles não queriam ou ser capitalista ou ser socialista. Lembrando que o mundo já estava se organizando geopoliticamente para esta ordem. E estes países não queriam tomar uma postura. Mas aí você deve pensar, mas por que, professor Baglini? Gente, faz todo sentido. Vamos pensar junto comigo? Cara, durante séculos você ficou submetido a uma nação imperialista, sofrendo as frentes imperialistas sobre o seu país. Aí de uma hora para outra agora você troca de dono. Então você, não, eu vou ficar sobre a tutela da União Soviética. Não, eu vou ficar sobre a tutela dos Estados Unidos. Cara, peraí, você luta, você nada e morre na praia? Porque se você tomasse um partido dentro desse contexto, é claro que você mais uma vez ficaria submisso às vontades de
outra nação, não a sua. Então por isso que eles não queriam essa divisão bipolar. Para eles não teriam essa divisão, teria o mundo. Outra coisa, condenação do racismo e da corrida armamentista. Repare que eles estavam batendo muito no contexto da Guerra Fria. Condenação do racismo, bom gente, isso aí é muito importante, porque se a gente pegar algumas fotografias de atitudes imperialistas sobre o país, eram atitudes extremamente racistas. Eu estava levantando esse material, construindo esse material, e eu fui atrás de alguns livros antigos que eu tinha, e tinha algumas fotos. Devia até ter escaneado e colocado aqui. E aí você vê, por exemplo, alguns indianos servindo chá para damas inglesas. Ou, da mesma maneira que você vê belgas tratando os africanos literalmente como um objeto, sabe? Mesmo. Gente, enfim, vocês sabem do contexto dos zoológicos humanos da década de 50 que acontecia na Bélgica. Então, atitudes extremamente racistas. E é o primeiro passo. A partir do momento que você quer se libertar de um contexto imperialista, você também tem que ser totalmente contrário. Então, isso aí, ótimo. Condenação ao racismo sempre. Sempre. Racismo, não. Socorro. E, claro, contrário à corrida armamentista. Gente, olha o contexto. Por quê? Se eu sou a favor, se eu fosse, então esses países da Conferência de Bandung, se eles fossem a favor da corrida armamentista, mais uma vez eles estariam consolidando e afirmando a necessidade, ou pelo menos a continuidade, de regimes imperialistas, e era isso que eles não queriam. Direito da autodeterminação. Gente, eles não queriam simplesmente seguir os valores culturais postos pelo imperialismo. Eles queriam ser representados, eles queriam apontar a sua língua, a sua etnia, a sua cultura. Você pega a Índia, por exemplo, gente, com uma gama de etnias, com uma gama de valores culturais, eles estavam presos a toda a ética, a toda a moral, a todo o valor que a Inglaterra, ao longo da história, impôs a eles. Perceberam? E aí, quando você pega esses contextos de Bandung, eles se apoiam mais uma vez na ONU. Pois olha só, a afirmação de que a submissão imposta aos povos afroasiáticos era uma negação dos direitos fundamentais do homem e estava em contradição com a Carta das Nações Unidas. Opa, desculpa, não sou eu que estou pensando. Então, eles estavam estruturados juridicamente. Ponto. E tá certo, era certo. Mas essa conferência de Bandung, ela é um marco muito importante porque é através dela que muitos países começam a gritar a independência, a se descolonizar. Sobretudo os países do continente africano. Então essa conferência de Bandung, toma nota, ela é extremamente importante porque é ela que vai ressignificar muitos países que outrora eram conhecidos como países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Beleza? Vamos seguir o rolê. E aí nós tivemos algumas formas de ruptura. Formas de ruptura para com as metrópoles, tá bom? Então como que se deu? Então a gente teve uma forma de ruptura pacífica e formas de ruptura violenta. A grande maioria das rupturas, elas foram violentas, tá? Na verdade, gente, a ruptura em si, ela não foi o grande problema. O que veio a ser o grande problema é o que aconteceu depois, igual eu até menciono nesse texto aqui, beleza? Ruptura pacífica, basicamente acordos firmados com as metrópoles, então toma lá, continua com as suas empresas aqui, mas me dá uma certa independência, tipo independência do Brasil, manja? Sabe, olha, saio, mas eu compro a independência, vocês já sabem desse rolê. Então, acordos firmados com as metrópoles mantinham partes das relações econômicas de dominação, tudo bem? A gente também teve a ruptura violenta, conflito armado, e muitos que partiram para a ruptura violenta se estruturaram sobre a ideia de uma sociedade socialista. E aí é um ponto muito importante destacar, porque tanto os Estados Unidos com seu lado capitalista, quanto a União Soviética com seu lado socialista, cara, eles ficavam assim, ó, que nem urubus sobre estas novas nações que poderiam a qualquer momento servir a eles e a alimentar este regime bipolar que a Terra vinha passando. Louco isso, né? E eu faço questão de construir esse texto aqui com vocês. Olha que interessante. A ruptura dos laços coloniais não significou, no entanto, a conquista imediata da paz e do bem-estar. Frequentemente, os processos de independência caminham para uma série de lutas internas, porque agora que você rompe com a metrópole, agora as lideranças locais passam a disputar o poder. E isso acontece principalmente nos países do continente africano, e vocês bem sabem
o grande elevado número de guerras civis que acontecem nisso. Então você rompe com uma metrópole, mas falta uma unidade política, falta uma organização estrutural para que aquilo não venha mais a acontecer. E aí nós chegamos nas independências na Ásia. Gente, é assim, se eu for discutir todos os países que correram a independência, serão 27 países, e aí vocês vão ter dó do professor Baglini, que a gente vai estender isso aqui durante, sei lá, 10 horas aí. E não dá. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma linha geral e vou trazer a independência da Índia, que é um assunto extremamente importante e muito clássico. Primeiro ponto para a gente entender a Ásia era, a Ásia tinha áreas sob dominação, principalmente da Inglaterra e da França. Aliás, tanto a Inglaterra quanto a França, cara, elas dominaram geral. Elas são as protagonistas no neocolonialismo, tanto na Ásia quanto na África. De 1943 a 1979, principalmente depois da Conferência de Bandung, vários países começaram a se tornar independentes. Gente, importante, quando eu falo o país se tornar independente, eles passam a ser reconhecidos como um Estado e ser soberanos em relação a qualquer outro lugar. Entretanto, isso não significa liberdade econômica. Isto, para além de não significar liberdade econômica, também não significa discussões políticas a nível mundial. Aliás, vocês já viram também com o professor Silvestre as discussões de organismos supranacionais e vocês perceberam que países de baixa expressividade política quase nem está na discussão. Então é quase que uma independência mais para acalmar os ânimos. Tudo bem? E forte, gente, as independências na Ásia. Depois que eles começam a gritar a independência, passa a acontecer de maneira quase que recorrente uma grande intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética. Cara, aí vocês já sabem, não tem nem erro. Coreia, Vietnã, Camboja, China, então Taiwan, eles começam uma grande corrida por quem vai ser de quem. Percebam isso. Tanto que as consequências sociopolíticas hoje desse rolê de independência na Ásia é muito bem clara quando a gente discute as relações das Coreias. Aliás, eu tinha que parar aqui para trocar uma ideia feroz com vocês sobre a Guerra das Coreias, mas ela está dentro desse contexto, principalmente de interferência externa, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Aí você deve pensar, meu Deus, cara, esses países nasceram para ser utilizados por nações imperialistas? Bom, a história mostra que sim. Sai uma Inglaterra, sai uma França. Entre os Estados Unidos, entra uma União Soviética. Então, comecem a refletir sobre isso. Vamos seguindo aqui o rolê. E aí eu vou chegar na independência da Índia, beleza? Bem importante, que vai acontecer em 1947. Eu fiz aqui uma cronologia histórica bem rapidinho, só para vocês compreenderem um pouco onde eu quero chegar. A Índia, ela sempre foi colônia. Sempre foi colônia não, mas a Índia tem uma história milenar, a civilização hindu tem uma história milenar e a civilização com o maior número de deuses possíveis. Ela é quase que very politeísta. Cara, são muitos deuses. Mas desde o século XVI, século XV, ela vem sendo utilizada como colônia. Então, a princípio, ela foi colônia de Portugal e Holanda, posteriormente da França e da Inglaterra. Aliás, Portugal utilizou a Índia, durante o contexto mercantilista, era o centro comercial do continente asiático. Inclusive, a Índia é utilizada para tentar justificar a descoberta do Brasil. Vocês já sabem bem desse rolê. Já no século XVIII, a Companhia Inglesa das Índias Orientais passa a trabalhar bastante naquela região, fazendo um forte comércio entre Europa e Ásia. Lembrando que a Índia era um centro comercial e o fato dela ser um centro comercial, muitas pessoas também se concentravam naquela região. Inclusive, hoje, não preciso nem te falar o grande número de pessoas que moram na Índia, 1,5 bi, é assustador. Já no século XIX, ela é incorporada ao Império Britânico e passa a ser conhecida como Joia da Coroa. Esse lance, quando ela é incorporada ao Império Britânico, já entra no contexto do neocolonialismo. Antes disso, é o processo de colonização. Por quê? Ela é considerada a Joia da Coroa porque, conforme a história foi passando, a população da Índia foi aumentando. E, gente, lógica econômica.
Quanto mais pessoas você tem mais mão de obra e mercado consumidor. E a Índia, além de ter mão de obra e mercado consumidor, também tem o recurso natural, a matéria-prima. A tríade perfeitinha para exploração. Então era a joia da coroa. Meu Deus, tome cuidado com a Índia. Tome cuidado com o terreno da Índia, não com o indiano. Beleza? Mas é bem claro, e quero destacar aqui para vocês, que esse processo de colonização da Inglaterra sobre a Índia não foi assim tranquilo, era de boa. Ao longo da história sempre ocorreu rebeliões anticoloniais. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu sei que o mapinha aqui tá bem ruim, mas ele dá uma ideia. Na verdade, a legenda desse mapa acaba mostrando toda a diversidade étnica da Índia. E é com essa diversidade étnica na Índia, muitos grupos, já de movimentos emancipacionistas, de libertação, sempre batiam na Inglaterra. Não era tão fácil, mas a Inglaterra, como tinha toda a estrutura imperial ao lado dela, sempre também reivindicava não, né? Dava a porrada nesse grupo. Até que a gente chega num movimento de desobediência civil. Na verdade, o movimento de desobediência civil vai ser um contexto final de um início de processo de independência da Índia. Amores, as discussões de independência da Índia já vai começar ali no final do século XIX, 1880, 1890, beleza? Qual que é o principal contexto? A principal luta é contra a dominação colonial. Já no início do século XX, a Inglaterra vinha tentando entrar em acordos com alguns rebeldes da Índia. Só que a Inglaterra, ela entra na Primeira Guerra Mundial. E aí ela promete que se os indianos, se a Índia lutasse do lado da coroa britânica na Primeira Guerra Mundial, ela sim daria independência. Bom, nessa situação, tudo bem. E de fato, muitos indianos vão lutar ao lado da coroa britânica. Legal? Boa. Terminou a Primeira Guerra Mundial, o que a Inglaterra fez? Deu a independência para a Índia? Não deu, gente, não deu. A Índia era a joia da coroa. A Inglaterra já vinha desde contexto de final do século XVIII, todo o XIX, numa grande emergência acerca da Revolução Industrial. Não ia dar. Aí o bicho começa a pegar fogo. O principal partido de embate político, toma nota que isso é caveirão. O principal partido de embate político sobre a dominação colonial era o Partido do Congresso, de Pandit, o professor de Jawaharlal Nehru. Gente, Nehru foi uma das lideranças muito fortes num combate à dominação colonial. Só que, presta atenção, diferente de Mahatma Gandhi, que era pacifista, Pandit não, Nehru não. Ele era incisivo. É importante que quando você analisa esse contexto, não adiantava muito, porque quanto mais você batia na Inglaterra, com mais violência ela reprimia. A fotografia abaixo mostra exatamente os dois, Pandit e Gandhi. Gandhi orientava Pandit, tá? E aí a gente vai chegar no Mahatma Gandhi mesmo. Porque bater na Inglaterra não adiantava, porque você batia, ela tinha a estrutura militar, a estrutura imperial, ela ia lá e massacrava. Até que Gandhi, um pacifista hindu, líder pacifista, ele organiza um movimento de desobediência civil, que, mano, isso foi um estouro, sério. Por quê? Raciocinem comigo. A Inglaterra, ela tinha as suas tutelas sobre a Índia por um simples motivo. Por um simples motivo. A Índia era a joia da coroa. A Índia comprava, a Índia produzia, a Índia gerava impostos. O que você faz? Por meio, então, de um discurso pacifista, você vira para a população indiana e diz: velho, vamos fazer o seguinte, não comprem mais, não produzam mais, não gastem impostos. Isso tudo vai fazer com que a Inglaterra entre em nó, entre em parafuso, porque vai exatamente contra. Ué, você vai me bater porque eu não estou comprando? Só que num sistema econômico pelo qual já começava a emergir o século XX, deixar de comprar alguma coisa, deixar de produzir alguma coisa, isso é sinal de quase falência da estrutura metropolitana. Perfeito? Então, a desobediência civil funcionou muito bem. Entretanto, isso não significa que a independência da Índia fora feita de maneira tranquila. Sim, a Inglaterra vai tentar resistir, Gandhi fazendo greve de fome, a galera não comprando. A Índia consegue a sua independência, beleza, em 1947, mas todo o território colonial da Índia entra também em disputa.
Porque a gente vai ter dois grupos. Nós vamos ter o grupo dos hindus e vamos ter o grupo dos muçulmanos. A Liga Muçulmana, representada por esta primeira imagem, representada por Muhammad Ali Jinnah, beleza? Vai começar a contestar a parte norte da Índia, onde hoje é o Paquistão. Inclusive, o conflito entre Índia e Paquistão, que é um conflito extremamente sério ali na região da Caxemira, advém deste resultado. E do outro lado, o partido do Congresso, Gandhi e Nehru. O que acontece? A Inglaterra, ela também se articula, os muçulmanos, junto com o partido do Congresso, acaba dividindo a Índia em três grandes pedaços. Então, o antigo espaço colonial, onde tudo era Índia inglesa, se divide em três pedaços, que vão ser a Índia, o Paquistão e Bangladesh. Mas vamos entender como que funciona. Vai ficar de um lado, então, a República da Índia, que é de maioria hindu, e vai ficar de um lado a República do Paquistão, aliás, os dois lados. Vai ficar de um lado a República do Paquistão oriental, muçulmana, e a República do Paquistão ocidental, muçulmana, ali um pouquinho, também misturado um pouco de hindu. Em 1972, após um conflito extremamente sangrento, o Paquistão Oriental se desprende do Paquistão Ocidental e aí surge Bangladesh. Beleza? Ficando este mapa aqui, bem claro para vocês. Então, tudo isso, quando a Índia ainda era colônia inglesa, tudo era Índia. Com a independência se divide nesses três países: Índia, Paquistão Ocidental, Paquistão Oriental. Lembrando que hoje nós não temos Paquistão Oriental. Desde 1972 nós temos Bangladesh, uma região, inclusive, super populosa. Beleza? Entenderam todo esse contexto? Deixa eu até apontar aqui, que eu acho interessante. Quando eu falo Caxemira, ó, conflito na Caxemira é essa região aqui, amores, ó. Inclusive, é um conflito perigoso, porque você tem presença de material nuclear aqui nessa região, que é basicamente uma disputa entre hindus e muçulmanos, beleza? Aliás, a nascente do rio Ganges passa por aqui, o rio dos hindus, né? O rio sagrado. Tudo bem? Vamos seguir o rolê. Olha só, agora nós vamos discutir as independências na África. Cara, não dá para discutir todos, então eu tentei também criar um cenário. Primeiro ponto, os países no continente africano, olha que interessante, também sofriam com a forte dominação da França e da Inglaterra. Isso não tem erro. França e Inglaterra danada, né, velho? Fala sério. Depois da Conferência de Bandung de 55, que a gente já discutiu, muitos países africanos começaram a gritar a independência. Então, de 1956 até 1966, durante 10 anos, a independência na África começou a acontecer assim de maneira muito louca. Importante. Todo o continente africano, até 56, estava na mão de nações imperialistas. Não só da França e da Inglaterra, Portugal, Bélgica, tudo bem? Mas eu quero que vocês comecem a observar que as nações africanas, elas recentemente, a gente está falando de meio século para cá, pouco mais de meio século, conseguiram a sua independência. Por isso que muitos conflitos, quando a gente assiste no continente africano, a gente começa a compreender o porquê acontece lá e não em outro lugar. Beleza? Vamos entender então assim. Eu tentei construir uma organização. Eu separei apenas as colônias britânicas e francesas. Lembrando que a gente tinha colônias belgas, tínhamos colônias portuguesas, tá bom? Vamos lá. Colônias britânicas. Em geral, as colônias britânicas, principalmente devido à crise econômica que os países europeus estavam passando pós Segunda Guerra Mundial, a crise econômica, guerra destruiu o país, conseguiram uma ruptura pacífica, principalmente em Gana. Vai anotando o nome, gente, dos países que vai fazendo sentido. Então, a ruptura pacífica aconteceu, gente, assim, pacífica dentro de toda a perspectiva de luta, tá? Então, Gana, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia. Dentro disso, eu quero dar uma destacada no Quênia. O Quênia aconteceu a revolta dos Mau Mau. O que aconteceu? A minoria da população branca do Quênia, que inclusive era uma população branca de origem inglesa, foi contrária à descolonização. Porque a minoria detinha a maior parte das terras e eles não queriam. Então eles foram para uma luta armada, entretanto perderam esse rolê e Quênia conseguiu a sua independência, que foi na revolta dos Mau Mau. Beleza? Ou seja, a minoria branca não queria dar o gostinho para a grande população queniana. Tudo bem? E claro,
nós temos que comentar também da África do Sul, que após a sua independência, infelizmente, instaurou uma política extremamente segregacionista entre negros e brancos, o apartheid, que só vai ter fim em 1994, quando Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul. E por que é importante colocar o apartheid? Porque, mesmo com a independência da África do Sul, a minoria inglesa, durante todo o século XX, ou durante metade do século XX, continuou mandando na África do Sul. Então, mesmo a África do Sul sendo independente, ela acabou sofrendo com todo esse período do apartheid, beleza? Então não foi assim pacífico, não. Teve essas violências. E aí a gente tem as colônias francesas, onde ocorreram, né, as rupturas pacíficas. Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim, Mauritânia. Ah, importante, todos esses países, pacíficos ou não, eles também sofreram com aquele elemento que eu mencionei para vocês no slide anterior. Então, até hoje, muitos ainda sofrem com essa falta de unidade política e conflitos internos. Romper com a metrópole não significa que eles caminharam para a tranquilidade. Não, eles apenas romperam com a metrópole, mas em muitos casos, eles romperam com a metrópole e entraram numa constante disputa pelo poder dentro de um mercado, de uma disputa interna. Tudo bem? Em 1960, o Império Francês na África estava praticamente desfeito. Então, a França perdeu de maneira muito rápida as colônias africanas. Mas nem tudo foi tranquilo assim. Vamos pegar o caso da Argélia, que também aconteceu entre um conflito entre a minoria francesa junto à Frente de Libertação Nacional, a FLN. A Frente de Libertação Nacional era os combatentes argelinos lutando contra a minoria francesa. Beleza? Importante que dentro desse contexto está Charles de Gaulle. Inclusive, um presidente que gerou muitas polêmicas, herói de guerra da França, super articulador. E aí, com isso, vai acontecer o Acordo de Evian, que foi o reconhecimento da independência. Então, depois de anos de luta, mais de 25 mil mortes, houve sim a independência da Argélia. A Argélia não foi assim tão tranquilo, não. Esse próximo mapa que eu mostro para vocês, né, o imperialismo na África, é só para vocês tomarem a dimensão que não era só a Inglaterra e a França. É claro que a Inglaterra, olha só, a Inglaterra e a França tinham a maior parte do território, mas nós tínhamos Portugal, tínhamos Itália, tínhamos Alemanha, tínhamos Espanha, tínhamos Bélgica, e todos esses processos de independência, alguns com rupturas pacíficas e outros com rupturas drásticas. A gente pega aqui, por exemplo, Bélgica. Aqui ao centro você tem Ruanda. O conflito de Ruanda é assustador. Você pega Portugal, que estabeleceu aqui a Guerra Civil Angolana, também é assustador. Não foi assim tão tranquilo, não. Mas eu falei muito da Inglaterra e falei muito da França, porque foram as nações que mais impuseram regimes imperialistas sobre o território. Olha a França, olha a Inglaterra. Tranquilão? Beleza? Bom, vamos fazer a correção. Vamos de FUVEST, né, galera? Vamos de FUVEST, porque FUVEST é no pancadão. É o que eu sempre falo. Estudou FUVEST, estudou Unicamp, estudou Unesp, velho, tá preparadíssimo para o Enem. Então é melhor a gente estudar no excesso, né, pecar pelo excesso do que pela falta, não é não? Vamos lá então. As resistências à descolonização da Argélia derivam essencialmente da reação de setores políticos conservadores na França, associado aos franceses que viviam na Argélia. É essa a questão. Aliás, isso aqui é chato, né? Eu já ponho logo a questão correta de cara. Então, ó, setores políticos conservadores, tá aqui, ó, vamos destacar, conservadores na França, associado aos franceses que viviam na Argélia. Então, eles não queriam largar a mamata, sobretudo de exploração agrícola e depois também ali do contexto dos combustíveis fósseis. Mas vamos entender por que a B está errado. Da pressão das grandes potências que temiam a implantação do fundamentalismo islâmico na região. Não, grandes mestres, não, porque o fundamentalismo islâmico, dentro desse contexto, estava mais vinculado ao Oriente Médio, às discussões ali no Oriente Médio, do que no norte do continente africano. Da iniciativa dos Estados Unidos, que pressionaram a França a manter a colônia a qualquer preço. Os Estados Unidos, pelo contrário,
não queria que a França mantivesse a colônia a qualquer preço, porque os Estados Unidos, pelo contrário, já vinha disputando, junto com a União Soviética, os seus novos tentáculos imperialistas. E se ele está num avanço imperialista, é claro que ele não quer que nenhuma outra nação atrapalhe os seus planos. Da ação pessoal do general de Gaulle, que era o presidente, tá, da França, que se opunha aos projetos hegemônicos dos Estados Unidos. Não foi uma ação pessoal, pelo contrário, ele acabou facilitando a independência pelo Acordo de Evian, beleza? E aqui a gente tá, olha a leitura, é as resistências. FUVEST é pancadão, hein? Então, embora de Gaulle, ele assinou, ele estabeleceu, depois de 25 mil mortos, pelo Acordo de Evian. Então, da atitude da França, que desejava expandir suas colônias após a Segunda... Gente, a França estava quebrada. Não só a França, como as nações europeias, depois da Segunda Guerra Mundial, eles não conseguiam nem mais colonizar o síndico ali do prédio, velho, não tinha mais grana. Então, vai colonizar outra terra? Tanto que ele destaca aqui após a Segunda Guerra, beleza? Questão boa. FUVEST é assim, gente, normalmente as perguntas elas são bem diretas e você tem que saber, beleza? Bom, vamos agora pro Enem. O Enem é o que eu falo, ele é mais interpretativo, ele é mais tranquilo, a própria imagem já constrói a resposta. Vamos lá. O Cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia. Claro, gente, a Inglaterra estava prendendo um cara que mandava a população não comprar na Inglaterra. E acho que a imagem já mostra aqui, ó. Você tem, olha aqui, ó, Gandhi está preso e aí você tem a população. Só que é muito louco que a população está com o desenho de Gandhi, ou seja, as ideias de Gandhi pressionam o governo inglês. Acho que está clara essa imagem, ó. Prende a população inteira, pressiona o governo inglês já com os ideais de Gandhi. Então, pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando a ineficiência do sistema jurídico inglês no território indiano. Não, o sistema jurídico inglês funcionava muito bem, mesmo porque, como vocês observam, eles já tinham colocado a Índia junto ao contexto do Império Britânico, então não tinha isso não. O apoio da população hindu à prisão de Gandhi. O apoio da população hindu à prisão de Gandhi. Não, a população hindu, pelo contrário, era totalmente contrária à prisão de Gandhi e a população hindu tinha em Mahatma Gandhi, a população hindu indiana, tinha em Mahatma Gandhi o seu grande líder. Então isso não bate, então não é nem A nem a B. O caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa. O caráter violento das manifestações... Não, gente, ó, caráter violento. Caráter violento não combina com Mahatma Gandhi. Pelo contrário, Mahatma Gandhi tem um contexto pacifista, a gente já discutiu isso. Então não é nem a A, nem a B, nem a C. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Sim, olha só, a impossibilidade. Tanto foi impossível que a desobediência civil vai levar a Índia à independência. Então é essa questão D. Deixa eu colocar aqui, ó, o azulzinho bonitinho. Então é a questão D. Show de bola? Vamos ver porque a E está errada. Deixa eu mudar aqui a cor. A indiferença das autoridades britânicas frente à indiferença. Bom, gente, eu acho que é só você olhar a expressão aqui no cartoon. Ó. O cara não está indiferente, o cara está assustado. Beleza? Bom, a questão do Enem é mais interpretativa. A FUVEST, vocês observaram que ela é bem conceitual. Mas é isso aí. Estudou FUVEST, você está preparado pro pancadão. Tudo bem? Bom, galera, muito, muito, muito obrigado. Gente, não custa nada, né? Se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Você tá aí, ó, vendo essa aula no pancadão já o terceiro dia seguido e ainda nem deu a curtida? Que sacanagem. É aquilo, gente, nós temos muito assunto para discutir mesmo. Mas na plataforma Gabarita Geo a gente tem discussões de Vietnã, temos discussões de Camboja, temos discussões das Coreias. Hoje foi um contexto bem, eu acredito, massa de descolonização afroasiática, mas ainda temos muitas coisas a discutir. Galera, muito, muito, muito obrigado, beleza? Lembre-se, juntos somos mais fortes. E você achou que acabou? Não, não, não. Amanhã nós temos mais de Semana de Humanas. É isso aí, é o Gabarita Geo produzindo conteúdo à vontade. Estava aqui fazendo as contas, 3 aulas na segunda, 3 aulas na terça, 3 aulas hoje na quarta. Já são 9 aulas, com mais 3 aulas amanhã, 12 aulas. 12 aulas extremamente conteudistas, exatamente valorizando a sua capacidade e não brincando com sonhos, porque Gabarita Geo não brinca. Muito, muito obrigado, galera. E como eu sempre falo, até a nossa próxima aula. Valeu!